Romanos capítulo 6. A partir do verso 20, o apóstolo Paulo diz assim: porque quando eres escravos do pecado, estavais isento em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu não sei qual é a perspectiva e de que forma você enxerga a vida cristã. Eu não sei por que ótica você enxerga a vida cristã. Fato é que tem algumas pessoas que olham para a vida cristã e pensam que ela é temporal. Para uma época da minha vida, para um momento da minha vida, para uma idade da minha vida. Depois que eu concluir alguma coisa, eu me dedico mais a esse negócio de igreja. Eu me dedico mais a essa vida cristã, porque agora eu estou voltado para outras coisas. E nessa lista, na realidade, quando a gente se volta para os nossos afazeres, vocês já perceberam que a primeira coisa que a gente corta é o nosso relacionamento com Deus? Já não dá tempo mais para fazer devocional. A igreja é a primeira coisa que entra na lista de deixa eu cortar, porque não dá tempo. Também é aqueles que olham para a vida cristã e acham que ela é moda. Ela está em voga agora. E aí aqueles até mesmo que vão para alguma igreja por causa de moda. Porque aquela igreja está na moda, então eu vou para lá. Porque agora está na moda, é status agora, é bom dizer que é crente. Mas, meus irmãos, o que eu quero te dizer e o que Paulo nos alerta é que vida cristã não é temporal, não é para uma época e não é para um dia determinado ao qual você escolhe, não é moda, não é modismo em qual eu escolho hoje viver do jeito que eu quero, da forma que eu quero, mas vida cristã é um estilo de vida para o qual nós fomos conquistados. Paulo está escrevendo para os romanos para combater algumas ideias, e aí a partir do verso 1 do mesmo capítulo 6, ele vem responder umas ideias absurdas que estavam acontecendo, porque aqueles crentes de Roma estavam pensando o seguinte: já que eu fui conquistado, já que nada pode roubar a minha salvação, nada pode tirar a minha vida da mão do mestre, nada pode mudar a realidade de que eu já fui salvo, então qual é o problema de pecar? Qual é o problema de cometer um pecado? O objetivo de Paulo, o que está acontecendo em Roma, é combater essa mentalidade. Permaneceremos, pois, no pecado para que seja a graça de Deus mais abundante? Vamos continuar no pecado, nós que um dia fomos restaurados e mudados por Ele, transportados por Ele. Como pode alguém viver em pecado se está em Cristo? Como alguém pode amar o pecado se uma vez foi liberto por Cristo? Como pode alguém viver em pecado e dizer que é vivo? Não há essa possibilidade. Quem está morto não está em Cristo. Quem está em pecado está morto e longe de Cristo. O título da nossa mensagem é o título da série Jesus, a vida e a nova vida que temos em Cristo. A vida que nós devemos ter em Cristo Jesus, que nos resgatou. E aí, em primeiro lugar, o apóstolo vem nos escrever no verso 20
Mantenha sua Bíblia aberta para você ir acompanhando. Ele diz: quando eres escravos do pecado, estáveis mortos. Paulo vai usar uma linguagem mais ou menos, aliás, mais ou menos não, é agrícola. Eu não sei aqui quem já teve o privilégio de plantar alguma coisa. E é bom plantar, não é? Se plantar uma sementinha e regar, como diz lá em Minas, embora eu sou capixaba, e essa vantagem de ser capixaba, né? Ninguém conhece o Espírito Santo, mas ninguém tem coragem de fazer piada do Espírito Santo. Então tem essa vantagem. Mas eu sou mineiro, de nascença, né? Você plantar aquele trem, regar aquele trem, ver nascer, e principalmente quando é uma fruta, que depois de algum tempo você pode colher, que depois de algum tempo você pode desfrutar. E Paulo agora vem dizer no verso 21, ele diz: naquele tempo que resultado colhestes? Que a vida cristã é uma vida de alguém que planta. Há um ditado que minha mãe sempre diz que quem planta tempestade, quem planta vento. Na realidade chega a ser uma hipérbole, né? Mas quem planta nada, colhe nada. Quem planta batata, não adianta achar que vai colher melancia, que não vai. E aí Paulo está dizendo: se nós que estávamos mortos naquele tempo, tudo que nós fizemos era morte, não tinha fruto nenhum, não tinha resultado nenhum, porque era fruto de morte. Paulo vem combater a ideia e vem dizer e trazer à luz o que você colheu, o que havia de bom antes de Cristo, o que havia de bom antes de ser salvo por Cristo, antes de entender que Ele era Salvador, o que havia de bom na vida de um pecador. Só trevas, só escuridão. E Paulo vem dizer para aquela igreja: porque eras escravos, ou seja, você não tinha domínio sobre a sua vontade, você não tinha capacidade de dizer não, você não tinha a condição de se libertar. E Paulo conclui dizendo que não há bons frutos na vida de um pecador, porque a raiz é ruim. Não pode sair nada de bom, porque se é morto, como fazer? E aí ele vem dizer uma linguagem da seguinte, no verso 21 ainda: colhestes coisas que somente coisas que agora vos envergonhais. E essa vergonha aqui, não é aquela vergonha quando o celular toca na hora do culto, sabe? Na hora da oração silenciosa. E aí assim, quando você fala bem assim: ninguém vai me ligar hoje, então não vou. E é naquela hora que alguém liga. Não é essa vergonha que depois a gente acha graça. Não é essas vergonhas corriqueiras, mas é vergonha de entristecer, de a nossa cara envergonhada, a gente sentir tristeza no coração. Daniel capítulo 9, verso 7: a ti, Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corá de vergonha, como hoje se vê aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde têm lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Vergonha tal que gerou a morte. Vergonha tal que nos rompeu o relacionamento com Deus. O que Paulo alerta aquela igreja e a nós também é que quando éramos nós escravos, a nossa vida não era boa e nem podia ser. Quando éramos escravos, não podia haver nenhum fruto bom, porque a raiz era ruim. Provérbios capítulo 14, verso 12, diz assim: há caminhos que ao homem parece direito, mas ao cabo dá caminhos de morte. Quando nós estamos mortos, nós não escolhemos o caminho da vida.
Nós não escolhemos aquilo que faz o nosso bem, mas aquilo que faz o nosso mal. Mas sabe qual é o detalhe? É que quando as pessoas estão mortas, elas acham que estão abafando. Elas acham que estão pocando. Ô gente, se eu falar alguma coisa aqui, é porque tá no Espírito Santo algumas expressões, me perdoe. Tá? Pocar é alguém que acha que está abalando, sei lá, viu? Perdoe. Elas acham que estão por cima, quando na verdade o caminho conduz à morte. Quando na verdade a sua escolha, o destino que traz é unicamente, tão somente a morte. Não era vida, era morte. E essa é uma vida e uma situação que nós não devemos ter. Naquele tempo, diz Paulo, não existia luz. Naquele tempo, o que ele diz no verso 20, estavais isentos, ou aí isso na sua Bíblia deve ter, alguns irmãos têm algumas versões diferentes, forros, ou seja, estavam livres, a justiça de Deus não alcançava, a justiça de Deus não operava, a justiça de Deus não mudava em nada. Ou seja, o que não prevalecia a vontade de Deus, não prevalecia a justiça de Deus. E o que é justiça? Meus irmãos, justiça é primeiro entender o estado que nós estamos. Nenhum de nós, quer aqueles que já morreram, quer aqueles que vão nascer, nem nós temos a capacidade, temos o direito, temos condição de chegar diante de Deus, pela sua santidade, porque Ele é extremamente santo. E nós somos pecadores. O nosso coração é ruim, a nossa personalidade é ruim. E diante disso, Deus, através de Cristo Jesus, através de seu Filho amado, então derrama sobre nós a sua graça, vem e derrama sobre a cruz o seu sangue, fazendo então por nós e em nós a sua justiça. Então em Cristo agora nós somos justificados diante de Deus. Não é que o nosso pecado foi esquecido, mas ele foi pago. E por isso nós temos acesso a Deus. E na morte, nós não tínhamos acesso a Deus. E na morte, nós estávamos diante de Deus. Se você foi justificado, você não é mais escravo do pecado. Se você foi justificado por Cristo, agora você foi conquistado para Cristo. E devemos viver uma vida de forma digna dessa conquista. Como diz o apóstolo Paulo em Filipenses 3, o verso 12. O que Deus fez então ao nosso favor? Deus entrou e resolveu o dilema. Porque quando nós estávamos mortos dos nossos pecados, quando nós estávamos distantes de Deus, agora em segundo lugar, Ele nos libertou e nele nós somos transformados. Você sabe o que é pecado? A gente tende a olhar para pecado a partir da vida do outro. Pecado é fulano, ele é pecador. Pecado é o que fulano faz. Nós tendemos a olhar para o pecado e achar que a vida do outro que é pervertida. Pecado, meus irmãos, é mudar aquilo que deveria ser do jeito que Deus estabeleceu. Quer ver um exemplo? Sexo, por exemplo, Deus estabeleceu para ser dentro do casamento. Antes e fora dele é pecado de alguém que está morto. E aí, todos aqueles que rompem com isso estão pecando.
Pecado, meus irmãos, é quebrar com honestidade para com todos, quer no meu trabalho, quer em casa, quer na escola, seja lá onde que eu ando, eu tenho que ser honesto para com todos. Não furar fila, não pagar suborno, não fazer um gato na conta de água, né? Porque senão o irmão ali vai ficar chateado com você e vai ter que multar. Ser honesto. Uma outra coisa também é o nosso relacionamento com o semelhante. Irmãos, não sei se já perceberam como as coisas mudaram. As pessoas estão amando tanto bichinho de estimação, pelúcia, gato, tanto, que rompe o seu relacionamento com as pessoas. Uma vez eu ouvi de um irmão que a mãe dele tinha 15 gatos. Nada contra quem gosta, tá, gente? Antes que alguém me condene, viu? Não tem problema nenhum não, viu? Nenhum. Mas sabe onde que estava o pecado? Que ela vivia com aqueles gatos o dia inteiro no colo. Quando chegava o neto, olhe lá se dava um beijo. As pessoas estão tratando os animais como se fossem filhos. E não são. Aí talvez agora você fica bravo comigo, mas essa é a verdade. Não são. E você não deve maltratá-lo. Se o seu animalzinho lá precisa de um secador depois que dá um banho, faça, pode fazer. Mas ele não tem mais valor e não deve ter mais valor do que o seu semelhante. As pessoas quebraram isso. As pessoas são capazes de terem dó de um cachorro na rua, mas não são capazes de terem dó de um homem, de um ser humano, sentindo o frio na beira da estrada. Quebrar aquilo que Deus estabeleceu. Deus nos fez para relacionar com o semelhante e sujeitar os animais. E romper com isso é pecar. Pecar é mudar aquilo que Deus estabeleceu para ser. As pessoas estão debaixo desse jugo. As pessoas não conseguem se livrar disso. E como você identifica isso? É aquele discurso: eu não consigo. Quando eu vi, eu tinha feito. É mais forte do que eu. Isso é discurso de gente morta, de gente que não foi alcançada pela graça de Deus, porque em Cristo Jesus nós fomos libertos do pecado. Em Cristo Jesus agora o nosso Senhor é Ele, não é mais o diabo. Nada nem ninguém pode nos separar do amor de Cristo Jesus. Então, meu irmão, se você está vivendo debaixo, tem um trem estalando aqui. Se você está vivendo debaixo do pecado, em nome de Jesus, se liberte disso, que Jesus é maior, é poderoso e pode te salvar. Ele pode fazer mais. E Ele vai fazer mais. Isso só pode ser feito em alguém que decide ter a vida. Porque esses discursos, irmãos, de que eu não consigo, é mais forte do que eu, é de gente morta. Você já viu morto decidir que roupa ele vai vestir? Ele decide em vida. Mas se você botar outra roupa, ele vai levantar para reclamar? Se levantar, não fica um no velório, né? Morto é isso, é alguém que não tem força, não tem capacidade, não pode reagir. O que Cristo fez conosco é nos libertar dessa perversidade. O que Cristo fez conosco é nos libertar desse jugo. E aí, irmãos, voltando pontualmente agora, eu tenho a certeza, você sabe o nome do seu pecado. Você sabe o que você tem pecado. Daquilo que você não consegue deixar de abandonar. E aí tem gente que trata o pecado como um bichinho de estimação. Dá água todo dia, leva para passear, trata.
Mas hoje eu quero convidar você a matar esse bicho de estimação, a matar esse pecado, a abandoná-lo, porque você e eu fomos conquistados para viver em Cristo Jesus. Fomos alcançados pela justiça de Deus que nos fez livre do pecado. Acabou o discurso de fatalista, acabou o discurso do que eu não consigo, acabou o discurso que eu não dá. E sabe como é que esse processo de resgatar? Abra sua Bíblia lá em Colossenses 1. Colossenses 1, verso 13 e 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos libertou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos redenção, a remissão dos pecados. A salvação em Cristo Jesus foi de fato uma operação de resgate. Eu não sei quem aqui gosta de assistir filme, eu gosto de assistir. Ainda mais filme de ação. E eu inventei de assistir aquela trilogia dos Velozes e Furiosos. Gente, eu passei uns 2 dias assistindo aquilo. Ao final, eu sonhei que tinham sequestrado a Sidneia. Eu tive que brigar com um monte de bandido. Eu tive que entrar num galpão abandonado para resgatar a minha amada. Cristo rompeu com as trevas, Cristo rompeu com os aguilhões da morte para resgatar a mim e a você. Nós fomos salvos e transportados para o reino do seu amor. De forma que só há 2 possibilidades, e aí eu quero chegar ao terceiro ponto. Há 2 formas agora, não há uma terceira, irmãos. Ou você é salvo ou não. Ou você está em Cristo ou não. Ou a sua vida é de alguém que foi alcançado agora por Cristo e de fato vive e de fato é governado por Ele ou não. Há 2 possibilidades que elas são distintas. Elas conduzem a caminhos distintos. Há 2 possibilidades que são coerentes consigo mesmas. Elas levam ao fim. E elas não vão te levar a uma dúvida. Volta os seus olhos para o verso 23. Paulo diz assim que, porque o salário do pecado é a morte. Eu não sei aqui quem já trabalhou em alguma empresa que o salário atrasava, que não chegava em dia. Mas deixa eu te dizer, esse daqui chega em dia, viu? É depositado integral. Arrependei-vos e convertei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Para que na sua conta seja depositado a segunda parte desse versículo, o dom gratuito de Deus. Um preço tão elevado, um preço tão alto, que só Ele poderia pagar, e foi pago com o seu próprio sangue. Foi conquistado na cruz. Eu e você não temos a menor capacidade de salvar a nossa vida. E Ele fez isso por nós. Por isso nós devemos ter uma vida santa. Por isso nós devemos ter uma vida correta, não para humilhar outros, mas porque nós somos conquistados para isso. Não para que nós sobressaímos a outros, mas é porque Deus nos chamou para isso. Porque o fim disso é a vida eterna. E o que é vida eterna? Significa não continuarmos a existir somente, mas que viveremos sempre na presença de Deus
que vamos ver Deus, que vamos viver na luz do Cordeiro e que vamos ser completamente santos. Desfrutaremos de uma visão beatificada, desfrutaremos a glória que Deus nos terá dado. Estaremos completamente salvos. Ali, tão somente ali, não haverá pecado, não haverá dores, não haverá lágrimas, não haverá despedidas. Pensa num trem bom. É melhor ainda. Ou como diriam os mais jovens, sem noção. É para isso que nós somos conquistados. Meu irmão, e aí, isso é tornar de forma prática. Amanhã, quando você levar uma fechada no trânsito, o que vai sair da sua boca? A vida para a qual Deus nos chamou é para que nós sejamos dele, tão somente dele, a imagem dele. E Paulo diz na última parte desse verso 23, que o único que nos garante essa vida eterna, que o único que nos garante essa vida é Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando Ele nos transportou, e aí a figura aqui, irmãos, é a figura de novo de Senhor, é porque longe de Cristo, nosso Senhor era o pecado, era o diabo, nós fazíamos as vontades dele, a nossa vida era conforme o que ele determinava. Agora nós fomos comprados, é por isso a expressão de novo, nós fomos comprados pelo Senhor Jesus Cristo, porque o que ele oferece, diferente desse, que oferece a morte, a vida com ele, é vida eterna, é salvação, é glória. E essa é a razão porque de novo ele vem dizer que nós devemos e temos que sermos servos desse Senhor, desse Cristo Jesus. Porque a vontade dele é maior, é melhor. A vontade dele não se compara à nossa. Nós não sabemos escolher. É isso que Paulo diz em Romanos 8, 26. O Espírito Santo tem que assistir, porque às vezes a gente acha que está pedindo a Deus pão, quando está pedindo pedra. A gente não sabe. E Cristo Jesus faz isso tudo por nós. Nos assiste. Vivamos de forma digna. Paulo começa esse parágrafo, como eu disse, com uma pergunta. Permaneceremos no pecado para que seja a graça de Deus mais abundante? De forma alguma. Quem sabe hoje é dia de você mudar a sua vida. Efésios capítulo 4, verso 20, se eu não me engano, a 5. Verso 25 ao capítulo 5 e 2, Paulo escreve uma lista do que devemos ser. A sua vida se assemelha àquilo? A sua vida é parecida com aquela lista? Eu não vou ler, mas pode abrir sua Bíblia aí. Deixa a mentira. Fale a verdade. Você pode sentir raiva, mas você não tem o direito de pecar. Nós sentimos raiva, mas cuidado. E pais, principalmente vocês, cuidado com o excesso de ira contra os filhos. Cuidado. Tem o direito de irar, de ter raiva, mas cuidado, isso virá em pecado. Outra coisa, há quanto tempo você está sentindo raiva de uma pessoa? Porque a Bíblia diz que o sol não pode se expor sobre a nossa ira. Quem sabe hoje é dia de você ligar para alguém e pedir perdão para alguém. E não já pedir a Deus, você pecou contra o irmão também.
Muda de vida. No lugar de dar lugar ao diabo, esteja tão somente com a sua vida em Deus. Que as suas palavras, que você não seja amargurado de coração, mas tão somente em Cristo Jesus. Sabe, irmãos, olhar para a vida que Jesus nos deu e conhecer o que Cristo nos deu, é ter a consciência de que nós temos agora um conhecimento. E sabe uma das coisas que o conhecimento faz com a gente? Ele nos faz ter responsabilidade. Você quer ver um exemplo? Quando você liga o carro de manhã, todo dia ele tem um barulho comum, não é verdade? Quando ele dá um barulho diferente, o que você faz? Você fica alerta. Você sabe que você tem que levar no mecânico, se você não sabe olhar. Conhecimento gera em nós responsabilidade. E mais uma vez, Deuteronômio, capítulo 30, o verso 20, o Senhor diz assim: o céu e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, de que te pus diante de ti a vida e a morte, bênção e maldição. Escolhe, pois, a vida para que viva, tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz e te apegando a Ele, pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias, e para que habites na terra que o Senhor prometeu com um juramento aos teus pais, Abraão, Isaque e a Jacó, que lhes havia dado. Hoje está diante de você vida e morte. O que você vai escolher? Lembre-se sempre, o salário chega em dia. Curve a sua cabeça, apresente a sua vida a Deus. E se você deseja mudar, não precisa levantar a sua mão. Apresente a sua vida diante do Senhor. Diz o nome do seu pecado. Diga para Deus a consequência que Ele está trazendo. E resolva agora, hoje, mudar. E quando você levantar dessa cadeira, seja para mudar de vida. Confessar a Deus os nossos pecados. É saber que Ele é fiel e justo para nos perdoar. E mais do que isso, para nos libertar. Entregue a sua vida a Deus. Senhor, nós diante do Senhor estamos clamando, ó Deus, pela tua misericórdia. Reconhecidos, ó Deus, de que nós somos pó. Reconhecidos, ó Deus, que nós temos pecado. Pecado, ó Deus, de tal forma que tem nos separado, nos distanciados do Senhor. Ó Deus, o pecado, até mesmo, ó Deus, nos tira a característica de que nós somos povo seu. Tenha misericórdia, Pai. Perdoa as nossas dívidas. Ó Deus, olhe para o nosso coração. Lava-nos, ó Deus. E nos ajude, ó Deus, com a tua poderosa mão a romper com as cadeias que nos prendem. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor.